Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudos, estudaremos lição 9, Uma Família Nada Perfeita. De acordo com o nosso estudo bíblico, leitura bíblica em classe, 2 Samuel capítulo 3, capítulo 5 e capítulo 12. Estudaremos exatamente o rei Davi e a sua grande família. Nós vamos falar sobre a família de Davi. Exatamente a história dramática dos pecados da família de Davi pode nos refletir e tem muito a nos ensinar. Há uma problemática na história dos ancestrais do Messias, que por cima, Deus no controle, na onisciência, na onipotência e no controle de todas as coisas, absoluto, escondendo sempre a semente em lugares que o diabo não possa achar, até mesmo no meio dos inimigos. Por exemplo, no caso de Ruth. Ruth era uma moabita e os moabitas inimigos de Israel, e Deus tirou Ruth de lá para dar descendência ao Messias. Veja a lição passada, Ruth com Boaz, depois Obed, Jessé, Davi. Então nós temos aqui de onde sai Jessé, o pai de Davi. Então essa problemática de pecados que vem desde o tempo de Abraão. Lembra que Abraão teve a sua legítima esposa chamada Sara, mas ele foi para o Egito, teve um problema na sua vida familiar. Por quê? Porque adquiriu uma egípcia chamada Agar. Mas dali para frente já temos Jacó, com quem? Com Leia e Raquel, e ainda mais as concubinas, teve 12 filhos. E não é de assombrar que essa problemática na família esteja também na família de Davi. Vocês sabem muito bem que Davi teve muitas mulheres e também muitos filhos. E aqui nós vamos observar que ele teve filhos em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses, e depois ele teve também filhos em Jerusalém, onde ele reinou por 33 anos, no total 40 anos de reinado de Davi. Interessante que toda essa problemática, presta atenção, essa aula é muito importante, a gente tem que ir muito devagar, porque nós estamos conhecendo a família de Davi. Ok? A gente sabe muito bem que Davi teve um problema com a mulher de Urias. E no relato bíblico foi registrado o pecado de Davi com Urias e também com Batseba. Porque ele autorizou o assassinato de Urias e roubou a mulher de Urias. E esse foi um pecado mortal diante da lei de Deus. Mas Deus é soberano, que quando deu a lei a Moisés, ele mesmo colocou uma cláusula, uma frase, diante daquilo que a lei determinava, olho por olho, dente por dente. O Senhor disse, coloca aí a minha misericórdia, a minha graça, quando eu quiser ter compaixão e misericórdia de quem eu quiser ter. Então, veja que em alguns casos especiais, a lei que deveria matar o adúltero, Deus tinha misericórdia do camarada e não matava. No tempo de Jesus foi assim. Pegaram a mulher adúltera e levaram para Jesus, e Jesus disse, onde estão os teus acusadores? Então, nós entendemos que isso é coisa de Deus. Mesmo que a lei mande matar o adúltero, Davi, ele não adulterou,
com a mulher do seu servo, que era exatamente Urias, que ele colocou na frente da batalha só para o rapaz morrer e ficar com a mulher dele? Foi preciso Deus levantar o profeta, apontar o dedo, contar uma história e dizer que o camarada era o próprio rei que havia matado o homem e ficado com a ovelha? Pois bem, então veja a história dramática dos pecados na família de Davi. Então, Davi, filho de Jessé, aí começa-se uma história de que Jessé tinha 7 filhos. Dentro da genealogia, a gente vai ver 7 filhos, e depois vai ver 8 filhos. Então, quantos filhos Jessé tinha? Ele tinha 7 ou tinha 8? Ele tinha, na vida comum, desde o nascimento, 8 filhos. Mas, é claro que morreu alguém, por isso que vai ter 7. E a gente vai ver isso com muito detalhe. Agora, quem era mãe dos 7 filhos? E quem era mãe de Davi? Essa é uma história que a gente vai ver com os versículos e capítulos mencionados nos textos de 1º e 2º Samuel e também em Crônicas. É interessante que Davi ele vai dando os detalhes a respeito da sua mãe. E a Bíblia vai registrando quem é a sua mãe e qual é o nome da sua mãe. Embora a mãe dos 7 filhos não seja a mesma mãe de Davi, porque a Bíblia não vai mencionar o nome dela. Isso é muito importante. Porque Jessé, ele tem 7 filhos, mas ainda falta o menor, que está junto com as ovelhas. Aquele menor que estava distante, que mandaram chamar, ele vivia com a mãe dele. Ele não vivia junto com o pai. Ele era odiado pelos seus irmãos, era desprezado, indigno entre os seus irmãos. Então Davi, ele tinha uma problemática familiar ainda desde pequeno. Por quê? Porque ele foi um filho segundo o que está escrito em, veja lá, Salmo 51, versículo 5. Em iniquidade eu fui formado, e em pecado a minha mãe me concebeu. Este era o problema de Davi. Ninguém pode pegar o problema de Davi e trazer para nós. Então ele está se referindo à mãe dele, o problema que teve exatamente no estado civil. Por quê? Porque há uma problemática, de acordo com a lição, a história dramática dos pecados na família de Davi. Então veja que lá atrás Jacó teve problema, Abraão teve problema, Davi teve problema, e também seu pai Jessé teve problema. Então houve um caso entre entre o pai de Davi, Jessé, com uma mulher chamada Naás. Você nunca leu essa parte. Mas a gente vai ver exatamente os textos na lousa, para vocês entenderem quem é quem nessa história. Porque Deus havia dito para o profeta Samuel que fosse até a casa de Jessé o belemita, para ungir o novo rei. Porque Saul já havia sido rejeitado por Deus. Interessante que Davi é ungido a rei, mas ele não assume o trono. Há muitos anos depois, é que quando Saul morre, e também os seus 3 filhos morrem, ficando apenas o Isbosete, o 4º filho de Davi, de Saul, que será empossado como rei por Abner. E nesse período, Davi já era rei em Hebrom. Então há uma guerra entre exatamente o filho de Saul, Isbosete, que foi rei aos 40 anos de idade, e reinou apenas 2 anos. Foi morto por 2 servos seus. E depois disso é que Davi consegue unificar todo o reinado em torno de si. Então ele reina, além dos 7 anos e 6 meses que ele estava reinando em Hebrom, ele reina agora mais 33 anos no total da terra de Israel.
chegando a reinar 40 anos de reinado. Pois bem, veja agora essa história dramática na família de Davi. Vamos aqui para o desenho. Vamos lá? O pai de Davi se chama Jessé. Certo? Só que Jessé teve primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho, quinto filho, sexto filho, sétimo filho. Então, na genealogia, anote aí, de Primeiros, Crônica, capítulo 2, versículo 15 e versículo 16, diz que Davi é o sétimo. Então, Davi, nessa cronologia, Davi, ele é o sétimo. Entendeu aí? Porque morreu alguém aí, o Samar morreu. Por isso que ele não entra. Então, Davi toma o lugar do oitavo, sendo ele o oitavo. Porque quando ele vai apresentar os filhos ao profeta Samuel, para Deus dizer qual é o ungido, então faltou o menor. Já havia passado 7 filhos, então faltou o oitavo, que não vivia com Jessé. Vivia numa tenda lá muito distante com a sua mãe e com as suas... Davi vivia com as suas 2 irmãs. E a gente vai ver essa história como é na Bíblia. Então veja exatamente no versículo de número 15, ele sendo o sétimo. No versículo de número 16, primeira Crônica, capítulo 2, verso 16. Então é descrito 2 irmãs de Davi. Então vem para cá. Quais são as 2 irmãs de Davi? A primeira, Abigail. A segunda, Zeruia. Entendeu? Então, como ele é o oitavo, ele vem para esse lado de cá. Porque Jessé, ele vai ter um caso com uma mulher chamada Naás, que é mãe exatamente de quem? De Davi. Você sabia que Naás é mãe de Davi? Não somente de Davi, mas é mãe também de Abigail e mãe também de Zeruia. Por isso que o texto de 1 Crônica, primeiro livro das Crônicas, no versículo 16, vai dizer que Zeruia e Abigail são filhos de Naás, irmãs de quem? De Davi. Veja outro texto, 2 Samuel, capítulo 17, versículo 25. Veja que nesse texto fala que Abigail foi mulher de Amasa. Amasa, filho de Itra. E Abigail, irmã de Zeruia. E é nesse texto de 2 Samuel, capítulo 17, versículo 25, que diz que Abigail e Zeruia eram filhas de quem? De Naás. Se Naás era mãe de Abigail e de Zeruia, e diz que Abigail e Zeruia eram irmãs de Davi, então Naás só pode ser a mãe de Davi. E a Bíblia, ela não menciona os filhos de Naás, presta atenção, as filhas de Naás como sendo filha de Jessé. Entendeu aí? A Bíblia não menciona as filhas de Naás, que são essas 2, como filha de Jessé. Então daqui para cá houve um caso. Por isso Salmos 51, versículo 5. Por isso o desprezo exatamente pelos seus irmãos. Ele era tido como vil, abandonado pelos seus irmãos, uma vida totalmente isolada dos 7 irmãos. Então veja que ele vai exatamente ser o 7º aqui, e na outra vai ser o 8º. Entendeu aí? Ele não era contado entre esses 7, porque quando Samuel chegou, faltava o 8º. Ele não era contado entre os 7.
Mas a profecia lá de Ruth, de que o menino Obed é melhor do que 7 filhos, é uma representação de Davi, melhor do que os 7 filhos de Jessé. O desprezado, o mais indigno, o que não era contado entre os seus irmãos. Era o que faltava entre os seus irmãos. Era o mais moço, o que estava no meio das ovelhas. Era o 8º, que era o 7º. Glória a Deus. Amém? Agora veja os textos bíblicos. Segundo Samuel 17, 27, diz que Naás era mãe de Abigail de Zeruia. Junte os textos. Faça uma equação de texto com 1 Crônica 2, 15 e 16. Que diz que as irmãs de Davi eram Zeruia e Abigail. Então, se as irmãs de Davi eram Zeruia e Abigail, então quem era a mãe de Zeruia e de Abigail? Naás. E Davi não era irmão de Abigail e de Zeruia, que eram filhas de Naás. Então Naás é a mesma mãe de Davi. Biblicamente falando. Entendeu aí? Então, 1 Samuel, anote outro texto. Capítulo 16, versículo 10. Fala que Jessé tinha 7 filhos, mas diz o seguinte: falta o menor. Olha aí, então tinha 8. O texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12, diz que ele tinha 8 filhos. Interessante. Porque que essa cronologia fala que Davi era o 7º, porque o Samar ele morre aqui na história e não entra na cronologia exatamente de 1 Crônica 2, 15 e 16. Ok? Então veja, meus irmãos, Salmo 51, versículo 5. Em iniquidade eu fui formado. Por quê? Porque ele não é filho Davi, da mesma mãe dos 7. Então essa mãe aqui dos 7, a Bíblia não registra o nome dela. Como a Bíblia não registra o nome dela, e essas 2 filhas não é registrado como filhas de Jessé, então houve um caso daqui para cá. Então, exatamente fora do comum, do civil. Então houve um problema conjugal. Como houve com Abraão lá atrás, como houve com Jacó, houve também com Jessé. E como vai haver com Davi, esse é o problema da família de Davi, desde os seus ancestrais. Problema, conforme está na nossa lição, uma história dramática dos pecados na família de Davi. Ok? Glória a Deus. Então é só juntar os textos. Vocês vão ter essa mensagem. Aí a gente não acha a mãe de Davi porque a gente não junta os textos. Juntou os textos? Está aqui a mãe dele. Ok? Aí então, Salmo 51, versículo 5 diz: em iniquidade. Davi diz: em pecado concebeu minha mãe. Ele está se referindo a Naás. Em pecado a minha mãe, chamada Naás, me concebeu. Então veja que aqui não tem nada a ver com a natureza pecaminosa. Viu? Porque essa questão da natureza pecaminosa, ela é problemática porque a própria expressão natureza pecaminosa dá a ideia de que a natureza não tem como se levantar, porque ela é pecaminosa. Não tem redenção, porque ela é pecaminosa. Biblicamente, o correto seria uma natureza humana caída, de que o Cristo morto na cruz pode trazer salvação, levantá-lo, ou levantá-la a natureza caída. Mas a tendência do termo natureza pecaminosa é como se a pessoa não tivesse como se levantar mais. É como se ela fosse um pecador eterno, porque a sua natureza nunca deixará de pecar, porque ela é pecaminosa. Então, essa expressão foi utilizada desde a antiguidade para tentar incriminar as crianças e os bebês
para que a igreja batizasse as crianças para poder tentá-la, salvá-la. Porque se a natureza pecaminosa passou, conforme de acordo com o que se crê, daquilo que Davi falou, que não era da sua mãe, então está dizendo que as criancinhas, se não passar pela redenção, elas estão perdidas. Porque elas têm a natureza pecaminosa segundo esse ensino. E se tem a natureza pecaminosa, por isso a doutrina da Igreja Católica Romana é batizar os bebês. Por causa dessa crença da natureza pecaminosa. Porque passou o pecado. Mas a natureza que está em nós é a mesma que foi caída de Adão. E essa natureza caída de Adão, ela pode sim nos fazer pecar. Sim, desobediência a pai e a mãe, desde quando somos pequenos, desobediência às autoridades, desobediência a Deus, a sua palavra, tudo isso é o que nos faz pecar. Ok? Por causa da natureza caída, porque herdamos a natureza caída. Veja a diferença. Uma natureza que pode se levantar. Conforme a nossa lição, ela fala que a família, veja o tema, o título da lição, uma família nada perfeita. Não é só a família, são os seres humanos, Adão e Eva, todos nós, a terra, o céu passou por isso, os anjos também. Então, somente Deus é, no seu aspecto absoluto, perfeito, que não sofre variação, que não precisa mudança, que é totalmente na sua completude, não falta nada. Nem o próprio Adão e Eva eram perfeitos ao ser criados, porque lhe faltava exatamente algo para completude. Por isso que ele não existe mais hoje, vivendo entre nós, porque ele não foi perfeito, porque senão ele não teria morrido. Ele precisava comer da árvore da vida para receber a perfeição. Então nós temos aqui, veja, um homem perfeito, o seu corpo perfeito, que é chamado o Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Esse é a imagem, olha aí, a imagem é o corpo visível do Deus invisível. Esse corpo representa na terra o Deus invisível, físico, original, que não peca, que não falha, ok? Mas é um corpo totalmente, exatamente incorrupto, que não sofre exatamente o que corrupção e nem enfermidade. Esse corpo foi feito para louvor do Deus eterno. Amém? Então esse corpo aqui é a matriz. Já que é o corpo perfeito, então anote aí, esse é a matriz. Qual? Ou de quais? Dos outros que vão nascer. Todos os outros corpos que vão nascer na terra, presta atenção, o primeiro que vai ser formado é o de Adão. Depois, os seus filhos, que vão ser nascidos. Olha aí, eu tenho o Adão formado, não foi assim que diz a Bíblia? E formou o Senhor Deus a Adão. Então esse corpo foi formado. Depois os seus filhos, esses são nascidos. Então a diferença entre nascidos e formados. Também tem diferença de formado com um corpo que foi o primogênito de toda a criação. Esse aqui foi criado. Olha aí, o perfeito, o incorrupto, o que não peca. Aleluia. Então, essa é a matriz original. Quando Adão foi formado, ele tinha que participar da árvore da vida para ser perfeito. Ok? Então, Adão, ele tinha como alcançar. Porque ele foi feito para ser perfeito. Entendeu?
Então, Deus, querendo a perfeição de Adão, colocou Adão para comer da árvore da vida. Entendeu aí? Deus, querendo que nós sejamos perfeitos depois de nascido, Deus colocou seu Filho, a imagem perfeita, Cristo. Porque quando nós comemos do seu corpo na ceia e bebemos do seu sangue, o vinho, nós estamos fazendo a vontade de Deus e Deus está nos querendo exatamente levar para a glória a fim de nós fôssemos perfeitos, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, conforme Efésios capítulo 4, versículo 12, Deus está querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então veja que mesmo santos precisamos ser perfeitos. Mas essa perfeição só vem quando? No final da batalha. Por quê? Porque Romanos, capítulo 8, versículo, veja lá, 28 ao 30, fala que nós, veja aí o texto, versículo 29, fomos chamados para ser semelhante à imagem perfeita de Cristo, o corpo de Cristo. Então nós estamos aqui no projeto, na caminhada, ok? Não foi dado a Cristo também para percorrer um percurso? Paulo também disse, corri a carreira que me está proposta. Então esse é o projeto, é buscar a perfeição, da qual Deus quer que nós cheguemos à perfeição, semelhantes a essa imagem perfeita de Cristo, o primogênito de toda a criação. Por isso que Deus nos amou imperfeitos. Ele nos amou em João 3,16, diz que Ele nos amou. Ele nos amou ainda imperfeitos. E o projeto dele era pela imperfeição. Porque se Ele nos tivesse criado perfeitos, tínhamos problema, porque Romanos 3:23, todos pecaram. Agora imagine se nós já fôssemos perfeitos. E agora, unindo o perfeito com o pecado, que todos pecaram, seríamos perfeitos pecadores. Aí Deus disse, não posso criar perfeito. Eu tenho que criar imperfeito. Esse é o projeto. A criação do imperfeito para ser perfeito. Então Deus querendo, veja, o querer de Deus, nascer imperfeito para ser perfeito, morrer para ganhar a vida eterna, perder para ganhar, se humilhar para subir, era esse o projeto, ok? Eleger nele, todos nós, glória a Deus. Veja o texto, Efésios, capítulo 4, versículo 12, querendo a perfeição dos santos. Versículo 13, chegamos a um estado de varão perfeito, é o de Cristo, a estatura completa, a medida desta estatura, desse corpo. Então nós estamos caminhando para essa perfeição, estamos caminhando para esta medida, para essa semelhança, conforme Efésios, capítulo 1, versículo 4, para nós sermos sem mancha. Por isso que Deus permitiu a imperfeição. Esse era o projeto. Esse era o projeto. O jardim do Éden era imperfeito. Cadê o jardim do Éden? Não existe mais. O próprio homem formado era imperfeito. Por quê? Porque ele ainda não estava em seu estágio final. Porque o estágio final era depois da glorificação. Porque o Senhor nos conheceu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos justificou, nos predestinou e nos glorificou. E com a glorificação, nós temos o estado da perfeição. Então não é somente a família que é imperfeita. Os filhos são imperfeitos, o casal é imperfeito, a terra é imperfeita, o homem e a mulher, todos são imperfeitos. Por quê? Porque Deus fez uma cópia e ficou com a original. A original está no céu. E nós estamos caminhando para esta perfeição que é a parte original.
que não tem corrupção, que não tem morte, que não tem dor. Esta parte perfeita é conseguido pela fé. Quando nós andamos na caminhada até Cristo. É Ele que inverte a morte em vida. Os pecados em redenção e em salvação. Somente quando nós chegamos a Cristo, nele, por Ele e para Ele, cumpre-se o que Deus de antemão predestinou. O que Deus de antemão conheceu. Para sermos conforme a imagem do seu Filho. Esta é a verdadeira perfeição. Tudo aqui é cópia. Esse corpo agora que eu tenho é uma cópia. Porque o corpo da ressurreição tragará o corpo mortal. O corpo da ressurreição é o corpo da vida, da imortalidade, da glória e da perfeição. Glória a Deus. É isso que Deus nos fez. O projeto começa com imperfeição, para, conforme a imagem do Filho seu, sermos perfeitos. Glória a Deus. Amém? Então, meus irmãos, vamos começar a aula. Então, abra aí a sua revista, tópico de número 1, o rei Davi e sua grande família. No tópico de número 1, diz assim: a Bíblia diz que desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Esta é a grande diferença na hora da unção. Quando o Espírito Santo se apoderou de Davi, ele já havia saído de Saul. Porque o Espírito Santo vai estar com Davi, reinar com Davi. É assim que Deus reina no homem. E o que nós observamos é que o período do reinado de Saul, ele governou sem a presença de Deus, porque ele não tinha a presença da arca. Ele dispensou a arca de Deus. Ele não fez caso. Davi trouxe a arca. Ele quis a presença de Deus. Eis a razão de Deus não matar Davi. Porque quando o profeta diz que esse camarada que adulterou é tu, Davi, e ele sabia que estava sendo digno de morte, porque a lei era olho por olho, dente por dente, então Davi merecia morrer, porque o adultério, de acordo com a lei, tinha que morrer apedrejado. Mas Deus havia dito, Romanos 9, Paulo, inspirado pelo Espírito, Deus disse a Moisés: escreve a lei. O adúltero vai morrer, mas coloca entre parênteses que eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então, a misericórdia alcançou Davi. Foi Deus quem quis. Isso não foi para todos. Isso a algumas pessoas Deus teve misericórdia nesse sentido. A mulher adúltera, que foi apanhada de adultério, Jesus teve misericórdia. Enoque foi levado para o céu por grande misericórdia de Deus. Então Saul governou 40 anos. Depois de Saul, a gente coloca logo Davi. Não, teve um problema aí. Entre Saul e Davi teve um rei. Não esqueça do rei, filho de Saul, que ficou. Porque Saul morre na guerra com seus 3 filhos e fica o quarto, Isbosete. Isbosete é o mesmo chamado de Esbaal, um dos 4 filhos de Saul. Então esse Isbosete, ele foi rei por causa de Abner, o capitão do exército de Saul. O fez rei. Então veja que diante dessa peleja de Isbosete, exatamente com Abner de um lado, e agora Davi reinando em Hebrom, com seus capitões e seus servos, haverá uma guerra. E essa guerra, Deus dará vitória a Davi. De tal forma que haverá uma unificação do reino. E Davi vai governar por 40 anos, e depois o seu filho por mais 40 anos, o seu filho Salomão. Nós estamos começando a aula, e nós vamos ver agora os filhos de Davi e os seus pecados. Nós vamos ver Tamar, Absalão,
e também Aminon. Os próximos tópicos a seguir, entre aqui no Zap. Nós vamos dar continuidade a esse assunto, ó. Zap 85 991 28 12 60, ok? Nossa próxima aula de continuidade. Entre aqui, pede o link, você assiste aí no seu celular, ok? Vamos continuar essa aula aqui, ó. Nesse momento, vamos gravar e até amanhã nós vamos enviar. Entre aqui. A paz do Senhor a todos, fica com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tem muita coisa para nós estudarmos até exatamente o último tópico dessa lição. Deus abençoe.